Bom dia, paz. A reflexão de hoje está lá no livro do 2 Reis, capítulo 8, que fala assim: Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu as instruções do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver a sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: Conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou-se à sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó meu senhor, ó rei, exclamou Geazi, esta é a mulher em que o seu filho, este é o filho dela em que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Então a gente se depara com esse capítulo 8 e a gente já inicia com o cuidado de Deus com o sunamita, né? Então o Senhor, ele é aquele que se preocupa conosco em todo o tempo, até no tempo da escassez. Muitas vezes o Senhor, ele faz com que a gente se deslocamos de um lugar para o outro para que ele possa nos sustentar no meio da crise. E eu acho interessante que a crise ela não chega de surpresa. Deus, ele avisa antes. E foi avisado a sunamita. Então, outra coisa importante também a gente destacar que a crise ela não dura para sempre, ela tem uma data determinada para encerrar. E sunamita ficou sabendo que a fome havia passado, então ela volta para tentar reaver aquilo que era direito dela. E sunamita é pega de surpresa. Sunamita é pega de surpresa quando ela se depara com Geazi contando o testemunho dela para o rei. Então, assim, isso é uma lição muito importante para a gente. É que o testemunho de um cristão pode não ser suficiente para alcançar a todos, mas é suficiente para todos aqueles que está envolvido no propósito. Então, os atos e as atitudes do nosso comportamento falam muito mais do que 1000 palavras. A gente pode ter a melhor oratória, sermos desenvoltos, ter as melhores palavras, a melhor aparência, termos a melhor aparência de santidade. Porém, se tudo isto não for fruto de um coração purificado, santificado por Cristo, de nada vale a pena. Então, o nosso comportamento fala muito mais alto do que aquilo que a gente expressa, do que aquilo que sai da nossa própria boca. Então, precisamos ter atitudes de homens e mulheres de Deus, cuja obra é resultado de andar perante a face do Senhor em obediência. Então, é muito importante a gente andar em obediência diante de Deus. Devemos ter uma vida ilibada diante do Senhor. Quando Geazi estava contando ao rei sobre a vida de Sunamita, que Sunamita aparece, que ele pergunta: é verdade? Tudo o que ele falou? Sunamita confirma: é verdade. Então, imediatamente, o rei manda restituir tudo aquilo que Sunamita havia perdido, inclusive o tempo em que ela esteve ausente. Então, quando a gente anda em obediência diante de Deus, anda em santidade, verdadeiramente, sem ser a aparência, o Senhor é aquele que nos coloca em um lugar de honra e Ele restitui o tempo perdido, tudo aquilo que ficou para trás. Deus abençoe, bom dia.